a palavra do Senhor que vem a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor está falando neste tempo para os seus filhos, para o seu povo, através daquilo que o Senhor confiou a mim. Então, irmãos, de uns dias atrás para cá, né, eu assisti um vídeo de um pastor, não conheço esse pastor, foi um vídeo que eu recebi, né, e nesse vídeo, um pastor, ele está ali, né, testemunhando ali diante da igreja, algo que ele viveu ali com o Senhor, e ele está ali relatando para a igreja. E esse testemunho, ele conta que num determinado momento, ele foi incomodado ali pelo Espírito Santo, e aí o Senhor mostrou para ele que uma pessoa foi lá na igreja dele e ofertou, fez uma oferta, mas que era uma oferta consagrada, né, a demônios, porque, né, essa pessoa servia, né, a demônios, e ela foi intencionalmente nesta igreja para fazer esta oferta, para colocar lá na igreja isso, né? E o Espírito Santo mostrou para ele isso, né, que essa pessoa fez, mostrou quem era a pessoa e mostrou, né, aonde que ela havia deixado, né, a oferta. E aí o Senhor direcionou ele a retirar, claro, queimar aquilo, quebrar aquilo, né, para que aquilo não adentrasse, não tivesse acesso à igreja, né. E aí, irmãos, eu fiquei por alguns dias, né, pensando sobre isso, conversando com o Senhor sobre este assunto específico, né? E aí, quando foi de ontem para hoje, o Senhor, ele falou comigo sobre isso. Ele falou que aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja fazer, aquilo que ele vai fazer nas suas igrejas, né? No seu corpo, ele ainda não fez, na medida do qual o Senhor vai fazer e vai derramar sobre a igreja. E ele disse que ainda não fez, porque a igreja dele ainda precisa ser santificada. Foi exatamente isso que o Senhor falou comigo, que ele compartilhou comigo. Então, irmãos, e aí o Espírito Santo me levou, né, na palavra de Deus, que fala da glória da segunda casa, né, ou a glória do segundo templo. E quando o Senhor falou sobre a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, o Senhor não está falando aqui, irmão, sobre tamanho, né, sobre a circunferência de uma casa ou de um templo, mas ele está falando sobre a manifestação da presença dele, do poder dele, né, sobre aquele lugar. E é isso que ele está falando agora, que a glória que eu vou manifestar, que eu desejo manifestar agora, a anterior, ela não pode se comparar. Então, tudo aquilo que a igreja de Jesus já viveu, né, não se compara com aquilo que o Senhor deseja, com aquilo que ele vai manifestar e que ele vai derramar. Contudo, há um contudo aqui. Então, contudo, a minha igreja, assim ele disse, ainda precisa ser santificada. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor está direcionando neste dia para a igreja dele, para o corpo dele, né? E, irmãos, e o Senhor, ele não está falando aqui sobre o tamanho em si, né? Mas que a igreja de Jesus, ela precisa buscar a santidade. A palavra do Senhor também fala isso. Aqueles que estão limpos, que se limpem mais. Então, irmãos, essa é a nossa devoção, essa é a nossa vida no secreto com o Senhor, né? Nós nunca podemos nos vangloriar disso. Porque, né, o lugar que o Senhor me confiou está fluindo, está gerando desta forma. Não, irmãos, quando o Senhor fala a igreja de Jesus, ele está falando de todas. É de um modo geral, é para todas. Então, aquelas que já se consideram limpas, precisam se limpar ainda mais. E aquelas que não estão, irmãos, precisam passar um pente fino o quanto antes para se santificar, para se consagrar ao Senhor, segundo o que diz a palavra dele, né? Segundo o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus, a vida em santidade, a vida de renúncia, a vida
de arrependimento genuíno, de uma verdadeira transformação. Então, irmãos, seja uma igreja pequena, seja uma igreja grande, né? Nós precisamos ter, né, este cuidado, irmãos, esse zelo, é o zelo que o Senhor fala sobre as coisas do reino de Deus, irmãos. Então, ele está falando aqui de forma geral, para todas, sem exceção. Né? No Novo Testamento, as cartas de Paulo para as igrejas. Paulo, ele fala aquilo que ele cita aquilo que as igrejas estavam fazendo certo, né, até ali, e também aquilo que eles não estavam fazendo, daquilo que estava desagradando ao Senhor. E a igreja precisa ouvir isso, porque ela precisa se alinhar. Se ela está alinhada, que se alinhe ainda mais. E se ela não está, que faça isso logo, irmãos. Porque não se brinca com a palavra do Senhor, não se brinca com aquilo que o Senhor confiou à igreja. O Senhor confiou à igreja para que pessoas sejam discipuladas, para que pessoas sejam verdadeiramente transformadas, e não que elas vivam um movimento, mas que elas entendam que seguir a Jesus é um estilo de vida, é tomar a sua cruz, é se renunciar a si mesmo todos os dias, né? E é se colocar debaixo de total submissão a Jesus, para ver a transformação genuína, irmãos. Não é sobre um movimento. Então o Senhor também está falando aqui, aquele que muito foi dado, muito é cobrado, irmãos. Então, toda a igreja, né, todos os filhos e o povo de Deus precisa tomar muito cuidado, porque é uma linha muito tênue, irmãos. Né? Quanto maior seja, né, o templo, quanto maior seja a casa de Deus, mais a igreja precisa, né, passar um pente fino, precisa estar em alerta com tudo que está acontecendo, irmãos, para que não saia, né, da linha, para que não peque contra o Senhor, para que o Senhor não se volte contra ela em determinado momento, né? Precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque o inimigo, o pequeno espaço, a pequena brecha em que ele tiver, ele vai entrar. E uma vez que ele conseguir entrar, irmãos, ele vai fazer o estrago que ele quer. Então precisa haver essa sensibilidade com o Senhor, isso não pode ser perdido, isso precisa estar afiado para a igreja de Jesus cada dia mais, para ouvir a voz do Espírito Santo. Olha, está acontecendo isso daqui, precisa alinhar urgente, tudo que o Senhor fala, irmãos, quando o Senhor está advertindo, né, quando o Senhor está confrontando, precisa parar e fazer um filtro para ver tudo o que está acontecendo, né, para não deixar brechas para o inimigo conseguir entrar. Então, esse testemunho que eu citei aqui deste pastor é só um dos pontos, né? Mas são muitos pontos que a igreja precisa se alertar e precisa fazer este filtro, sim, irmãos, com constância. Precisa ter. Dentro das igrejas tem espírito de adivinhação, tem espírito de engano que está se passando, né? Como boca de Deus, quando não é Deus que está falando, irmãos. Né? Balaão, Deus falou que ele era um falso profeta. E tudo aquilo que Balaão falava acontecia. Então não é assim que nós julgamos, né? É um espírito que é do Senhor, ou se é o espírito do Senhor ou não. Mas é as intenções do coração. Então a igreja precisa estar alinhada com isso, para discernir, para entender e para ver quem o são e quem não o são, irmãos. Isso, né, precisa ser, irmãos. Tem que estar muito claro, tem que estar muito afiado dentro da igreja de Jesus, irmãos. E agora é o tempo, o Senhor está falando, então isso precisa ser feito agora, irmãos. Agora. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor está falando neste dia. Entenda aquilo que o Senhor está falando, irmãos. E se Ele está falando, irmãos, é porque isso está o desagradando. Está acontecendo muitas coisas que está desagradando ao Senhor, do qual o Senhor, Ele está pontuando, é porque precisa ser feito, irmãos. Então essa é a vida do verdadeiro cristão, da igreja do Senhor, é se santificar, é uma vida, né, de consagração, de santificação, uma vida alinhada ao coração de Deus, irmãos. Então, quanto seja grande ou seja pequeno o corpo de Jesus, precisa haver este filtro, irmãos, para que não haja espaço para uma dessas coisas aqui não acontecerem dentro da igreja do Senhor, irmãos. Então essa é a palavra que o Senhor está falando neste dia. Então aqueles que têm ouvido, ouçam aquilo que o Espírito de Deus está falando.